Olá, minha gente, bem-vindos ao nosso encontro com a palavra da DNA Brazilian Church. Não, eu não me expressei de maneira errada. Talvez você esteja acostumado com bem-vindos ao culto da DNA Brazilian Church. Mas sabe, daqui para frente nós vamos ter encontros com a palavra de Deus. Eu, pastor Rick, ali, vamos estar conversando com você sobre a palavra de Deus na intenção, no desejo profundo de que a palavra de Deus atinja em cheio o seu coração e provoque transformações gostosas na sua vida, que a palavra seja o canal por onde Deus derrame bênçãos na sua vida e que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. Então, repetindo para você, bem-vindos ao encontro com a palavra da DNA Brazilian Church. Pastor Hickley, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra. E lógico, antes de buscarmos a palavra de Deus, é importante orar. Como eu sei que você hoje vai começar trazendo um trecho da palavra de Deus, eu gostaria de te perguntar, posso orar por você agora e pelos nossos televidentes? Olha que palavra bonita, tá joia? Vamos orar. Convido você a fechar os seus olhos onde você está e vamos juntos buscar a presença de Deus. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos por este encontro com a palavra de Deus da DNA Brazilian Church. Pedimos agora, Deus, que o Espírito Santo do Senhor seja derramado em nós, aqui no estúdio e na vida de cada pessoa que está nos assistindo agora. Obrigado, Deus, porque estamos juntos. Derrama então a tua bênção sobre os lábios do Hickley, a tua bênção sobre a vida do Marcelo lá atrás das câmeras, da TV, daqueles botões, que a bênção do Senhor também seja sobre ele, a fim de que todos nós sejamos hoje edificados por sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor Hickley, qual é um recado de Deus que você tem pra gente? Amém. Graça e paz, pastor Nassif, Marcelo, nosso irmão querido, que está ali nos apoiando também no suporte técnico, e você que está aqui nos acompanhando toda semana conosco aqui, aprendendo mais e conosco, adorando, cultuando ao Senhor. Este é o nosso encontro com a palavra, e hoje eu venho chamar você, te convidar a meditar comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, e inicialmente nós vamos ler somente o versículo 3. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 3. E desde já eu desejo que o Senhor fale, ministre aos nossos corações. Veja se você já encontrou. Se Amém. Você já está pronto. 1 Samuel capítulo 4, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciãos e líderes de Israel indagaram-lhes: por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E concluíram: vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, que venha para o nosso meio e nos livre das mãos de nossos inimigos. Amém, queridos? É só até aqui que o Espírito Santo encontre liberdade para falar aos nossos corações. Queridos, eu vou ousar colocar um tema na mensagem e talvez algumas pessoas fiquem um pouco zangadas comigo nessa mensagem, mas eu vou te pedir que tenha fé e acompanhe até o final, porque eu pretendo mudar daqui para o final esse tema. Inicialmente o tema é: quando a força supera a fé. E eu vou te pedir para colocar aspas na palavra fé, porque nós vamos destrinchar um pouquinho sobre ela, no que o Senhor tem para ministrar em nossos corações. Pois bem, nessa semana em especial eu estou meditando nesse livro, o livro de 1 Samuel. E eu gosto de ler e tentar arrancar das entrelinhas aquilo que o Senhor tem para falar comigo. Eu leio a Bíblia para aprender, eu leio a Bíblia para ser acrescido de fé. E só posteriormente, então, eu poder ministrar. E o Senhor falou comigo, sim, nesse livro da Bíblia. E aqui, nesse versículo que nós lemos, qual é o contexto? O que está acontecendo com Israel? Veja só. Israel está mais uma vez em batalha contra inimigos. O inimigo dessa vez, filisteus. Um povo que durante muitos anos estava ali às margens do território dos hebreus, travando guerras e batalhas. Qual era o período em questão?
era um período de transição entre o período dos juízes e o período dos reis. Então, o texto que nós lemos fala ali da transição. Os líderes de Israel naquele momento eram o sacerdote Eli, o seu auxiliar agora, o profeta, sacerdote e também juiz Samuel. E nesse contexto, Israel estava perdendo uma batalha. O texto que nós lemos que diz que os sobreviventes chegaram ao acampamento. Por quê? Porque Israel havia passado por uma vergonhosa derrota. Os filisteus haviam ali sucumbido com os exércitos de Israel. E o texto fala que eles tiveram uma ideia. Olha que interessante. O texto diz que eles pensaram assim: vamos voltar até Siló e lá vamos nos apoderar da arca do Senhor e trazer ela para o campo de batalha, porque dessa forma nós venceremos, porque Deus estará conosco. Lembre-se que a arca da aliança representava a presença de Deus. Era ela que ficava dentro do tabernáculo, naquele lugar chamado Santíssimo Lugar, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar e fazer expiação ali pelos pecados do povo, representar o povo diante de Deus. Pois bem, assim eles fizeram. E por que o tema, quando a força supera a fé? Porque essa atitude de fé deles não foi suficiente para trazer a vitória que eles tanto esperavam. Acompanha comigo no versículo 6 em diante, do mesmo capítulo. Os filisteus ouviram aquele grande brado extraordinário e clamaram. Que significa esse forte grito do acampamento dos hebreus? Quando foram avisados que a arca da aliança havia chegado ao acampamento dos hebreus, grande temor tomou conta dos filisteus e comentavam entre si: Deus veio ao acampamento dos hebreus, ai de nós, nunca aconteceu algo assim antes. No versículo 9, todavia, os líderes dos filisteus disseram assim: sejam fortes, filisteus, e sejam homens corajosos, a fim de que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles foram vossos escravos no passado. Olha que interessante, queridos. Quando a arca do Senhor chegou no acampamento de Israel, eles bradaram, eles gritaram, eles fizeram festa, eles tocaram tambores, já comemoraram uma vitória. Aparentemente, Deus estava com eles e agora uma guerra que estava sendo perdida seria transformada em vitória, ao ponto dos inimigos tremerem de medo. Porém, eles encontraram força. Isso mesmo, força. Porque quando a gente fala de fé, a gente fala da nossa esperança no nosso Deus. Eles não têm o nosso Deus, eles não conheciam o Deus de Israel. Então eles encontraram apenas força. E pela força, eles aceitaram a batalha contra Israel. E por fim, se você vier comigo no versículo 10, diz assim: e os filisteus partiram para a luta e Israel acabou sendo vencido. Cada israelita teve que fugir correndo para a sua tenda. Quando eu li isso, queridos, eu fiquei muito preocupado. Eu falei, poxa, mas não é possível. Tudo que eles tinham foi colocado em jogo, foi apostado. Eles colocaram em risco o que era de mais importante para a fé deles, a presença da arca. E eu cogitei, falei, Senhor, por que a arca foi exposta a uma derrota? Senhor, é a sua presença, o seu nome não pode ser violado. E eu sinto o Espírito Santo falar comigo, meu filho, é porque a força não pode superar a verdadeira fé, mas a força pode superar a religião. Pastor Nassif, aqueles homens acreditaram que a presença física daquela arca era suficiente para garantir a vitória. Todavia, queridos, o Senhor nos mostra que a fé, ela não é consequência dos nossos ritos, dos nossos dogmas, da nossa religião, mas a verdadeira fé, ela é consequência do temor e da honra ao nosso Deus. Se você vier comigo para Isaías capítulo 29, versículo 13, a palavra do Senhor vai dizer assim através do seu profeta: porque existe um povo que me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Posteriormente o Senhor Jesus vai repetir isso em Mateus capítulo 15, versículo 8, e acrescentando o seguinte vocativo: hipócritas, vocês me honram com os lábios,
mas o coração de vocês está longe de mim. Bem profetizou o profeta a seu respeito, porque agora vocês me adoram de forma vã. Interessante. Essa história aconteceu logo depois que Samuel é chamado por Deus. A palavra que Samuel prega espalha pela nação. Havia muita fé, Deus se manifestando. E a Arca da Aliança sempre foi um símbolo da presença. Tanto que eles acreditavam que onde estivesse a arca, eles se tornariam invencíveis, imbatíveis. Mais tarde eles transferem esse conceito para o templo. Eles acham porque eles têm um templo ali, nenhum inimigo seria capaz de derrotá-los, de invadir ou destruir aquele templo, o que não era verdade também. O templo também mais tarde era derrotado. E interessante, eles acabam de perder uma guerra, perdem 4.000 homens na guerra. E pensam assim, peraí, nós vamos devolver essa derrota, né? Nós apanhamos de 7-1, mas nós vamos devolver essa derrota. Então, o que eles fazem? Simplesmente decidem pegar a Arca da Aliança, trazer lá os seus sacerdotes que cuidam da arca, colocá-la no acampamento, e acham que porque eles colocaram a arca no acampamento, Deus ficou obrigado a fazer o que eles queriam. Exato. O texto aqui, eu não sei como está na sua Bíblia, o texto diz que eles gritaram tanto que o chão tremeu. Como pode? E o grito foi escutado no acampamento dos inimigos, que tremem de medo e pensam, os deuses visitaram os israelitas. Talvez. Que interessante tudo isso, mas a motivação era, a gente pega essa arca e ganhamos isso. Era como se em vez de eu consultar o Senhor, eu simplesmente teria dito, faz isso, Deus. O que acontece é que a verdade é que Israel, pastor, estava vivendo um momento de apostasia. Talvez não de uma apostasia de negar a Deus, diretamente pelo menos, mas era uma apostasia de fato dar honra a esse Deus. Veja só, pastor, no capítulo 2 desse mesmo livro, Deus já havia se revelado ao sacerdote da época, dizendo assim, portanto, prometi à tua família e à tua linhagem que ministrariam diante de mim para sempre. Todavia, longe de mim tal propósito, porque eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, igualmente serão desprezados. É aquele momento em que quem é Senhor na história? Deus é Senhor ou eu sou Senhor? Eu existo para servir a Deus ou eu tenho fé, religiosidade, rituais para que a divindade me sirva? Se sinta obrigado a me satisfazer. Isso chama, e não vou aqui criticar ninguém, pelo amor de Deus, mas isso se chama macumba. É verdade. Despacho, porque eu dou oferendas às divindades e elas ficam obrigadas a fazer aquilo que eu quero que elas façam. Isso eu poderia dizer que é uma espécie de mandiga gospel. Você já recebeu essas correntes que diz assim, passa isso a 20 e tantas pessoas, que hoje tem uma bênção na tua vida, e se você não fizer tem uma maldição? E evangélicos me mandam esse tipo de coisa. Mas mais sutil do que isso, são aqueles evangélicos que vão na igreja ou que dizem ser evangélicos para que nada de mal lhes aconteça, para que eles tenham saúde, riqueza sempre, que nunca enfrentem dificuldades, né? Então eles vão para a igreja nessa espécie de eu é que estou manipulando a divindade, e isso Deus não vai deixar acontecer. Exatamente isso que acontece. O Senhor, ele zela muito pela sua palavra. Deus, ele não se contradiz. E quando ele fala que a falha de Israel é de dar honra a ele, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, ora, eu vou honrar quem me honra. Entenda que a minha presença, ela garante vitória, mas a minha presença não é um objeto.
A minha presença não é um ritual. A minha presença não é o que você faz para mim. As outras divindades recebiam sacrifícios para aceitar o ser humano. O nosso Deus se fez, se ofertou e se distinguiu de qualquer outro chamada divindade. O nosso Deus, ele é único, ele é soberano. E ele simplesmente disse assim: olha, a minha arca está aí, mas eu não compactuo com as motivações erradas de Israel. E por causa disso, os filisteus venceram mais uma vez. Quer dizer, nós podemos estar num templo cristão, seja católico, fazendo muito barulho, seja católico, seja evangélico, seja batista, presbiteriano, pentecostal, assembleiano, fazendo barulho, se não for batista, né? Senão é quietinhos. Podemos estar num templo cristão com uma ortodoxia, né? Uma prática ritualística de acordo com o figurino denominacional, com a roupa adequada, com a Bíblia na mão, entregando dízimos e ofertas, e Deus não aceitando nada. Ele pode até dizer, como disse, vocês estão aí, mas eu não estou aí. E aí eu quero entrar, pastor, em como a gente não honra a Deus. Boa. Eu quero falar um pouco sobre como a gente não honra a Deus. Podemos estar cumprindo tudo isso que o senhor falou, que nos aponta para uma vida, a uma disciplina saudável. É ótimo ir para os cultos. Lógico. É ótimo manusear as escrituras. É ótimo orarmos, seja dentro do nosso quarto reservado ou na presença de muitos irmãos. É ótimo contribuirmos, sacrificarmos pelos propósitos, pelo objetivo. Mas o Senhor disse para esse Samuel certa vez: eu não olho como os homens vê, porque os homens olham o exterior. Eu, todavia, olho o coração. E é lá no coração que nós encontramos a nossa honra ou não honra a Deus, pastor. Quando eu não honro a Deus? Bom, eu enumerei aqui alguns momentos quando nós não honramos a Deus. Primeiro, nós não honramos a Deus quando somos indiferentes à sua presença ou à sua ação. Isso significa que, na nossa vida, existem momentos que nós reagimos como se Deus estivesse alheio a ela. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo, ainda que mudos, mas nós estamos gritando: Deus não faz parte dessa história. Estamos vivendo um tempo de pandemia. A solução vem da China, a solução vem do governo, é a política, as eleições que vão definir. Enquanto isso para mim é uma verdade, eu estou dizendo: Deus, você está fora dessa solução. Deus não faz parte dessa solução. Eu estou alheio à existência e à possível ação dele. Número 2, eu não honro a Deus quando eu encaixo Deus no espaço que me sobra. Muitas pessoas têm uma caminhada com Deus, mas simplesmente porque sobrou um espaço para Deus. E o nosso Deus é um Deus de primazia. Lembra dos 2 mandamentos que o Senhor Jesus resumiu tudo? Amem a Deus com toda a vossa força, alma, entendimento, compreensão. E ao próximo como a ti mesmo. Deus, ele não basta ser amado. A honra a Deus não basta que nós demos amor a ele. Mas é necessário que nós venhamos a dar o amor nesse modo operante falado por Jesus. Com primazia, com dedicação, com entrega, com fervor. Esse amor declarado é o que faz alguns serem chamados pelos religiosos de exagerado, de fanático, de religioso. E simplesmente é alguém que resolveu amar a Deus com toda a força. É alguém que resolveu não se envergonhar de Deus, que resolveu desprezar o ponto de vista alheio, mas saber que ele está entregando o melhor dele para o Senhor. Ou seja, você dá um canto do coração, mas não dá o coração. Você dá um cômodo da casa, mas não dá a casa. É como a história do menino que pedia muito para Jesus visitá-lo e Jesus o visita. E quando ele entra, ele fica apaixonado por Jesus, que Jesus foi na casa dele. E aí Jesus fala assim: deixa eu ligar a televisão. Fala: não liga a televisão, que tem um canal aí que eu acabei de assistir que não é bom para você. Aí Jesus quer pegar uma revista. Não, essa revista você não vai mexer, não.
E aí ele falou assim, então deixa eu ver os seus livros. Não, você não vai mexer na estante. Então deixa eu ver seus discos. Não, aí também você não mexe. Ele não deixava Jesus tocar em nada. E uma hora ele toca o telefone, ele atende e fala, tô indo, pega a blusa e tá saindo. Jesus começa a sair atrás dele. E ele fala, onde você vai, Jesus? Ele falou, vou com você. De jeito nenhum, você fica em casa. Você não vai comigo, onde eu vou, você não pode ir. Então é mais ou menos isso que você quer dizer, né? Quando Deus é resto, o resto do meu tempo, o resto da minha vida, um cantinho. Tipo assim, ele é um amuleto. No momento da batalha eu pego alguma coisa que representa ele e levo porque eu vou ter vitória. Mas nosso Deus, ele não é só para nos dar vitória. Ele é muito mais do que um recurso para uma vitória. Ele é o nosso Pai, ele é o nosso amigo. Ele é alguém que nos agrada estar com ele, nos relacionarmos com ele. Estou me fazendo compreender. Você está me entendendo? Queridos, eu estou falando isso aqui para que nós venhamos a examinar o nosso coração. Porque esse mundo está cheio de pessoas sedentas de encontrá-lo. Esse mundo está sedento de encontrar aquela fonte, daquela água que sacia a sede. E você foi chamado para jorrar essa água. Mas essa água só vai jorrar desse coração que honra a Deus, que coloca o Senhor em primeiro lugar. Tem gente que tem tempo para tanta coisa, pastor. Sabe de tanto assunto, fala de tudo, sabe, é bem informado de tudo, mas é ignorante espiritual. É ignorante acerca da comunhão com o Senhor, da intimidade com Deus. E aqui fica essa mensagem. Primeiro, sermos indiferentes à ação de Deus. Isso desonra o Senhor. Como mais nós desonramos a Deus? Quando damos a Ele o lugar que nos sobra. Quando damos. Terceiro, quando desprezamos a correção que a palavra nos traz. Você sabe quando a gente cresce, quando a nossa fé aumenta? Não é quando a gente, por exemplo, recebe uma mensagem que a gente já sabia. A gente cresce quando aquela mensagem confronta as nossas convicções. E eu vou dizer para você, a primeira instância dói. Em primeira instância, quando a gente é confrontado com a palavra, parece que a gente está sendo agredido, parece que tem alguém contra nós. Só que a gente não pode esquecer que essa palavra é do Senhor, é do nosso Pai, é do nosso amigo. Sabe, outro dia eu vi uma mensagem de uma pessoa que eu amo muito, inclusive, que ela foi abençoada, alguém ajudou ela e ela disse assim, eu sinto tanto o amor de Deus nessas atitudes. Que lindo, que bom que você sente o amor de Deus quando o afago chega, quando a ajuda chega. Mas deixa eu te dizer, o amor de Deus também é provado quando você recebe a mensagem de que está errada, que as coisas precisam ser diferentes, que você precisa mudar, que você precisa rever seus conceitos. E olha, o confronto não é para te menosprezar, não é para te desqualificar, muito pelo contrário, é para que você não erre, é para que você melhore, é para que você seja aperfeiçoado. E quando a gente despreza a correção, a gente está dizendo, não se meta na minha vida, eu não quero essa palavra, não aceito isso. Da mesma forma, a palavra ela tem o poder de nos fazer crescer quando ela é acolhida com o nosso coração. Romanos capítulo 10 diz assim, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E algumas pessoas aprenderam que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas a fé não vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo saber ouvi-la. Existe uma forma de ouvi-la. Muita gente ouve e não tem sua vida transformada. Mas quando você escuta essa palavra, dando reverência a ela, e dando honra a ela, ela te transforma, porque você se expõe a essa verdade. Então, em terceiro lugar, nós desonramos a Deus quando não acolhemos a correção, ok? Quarto lugar, nós desonramos a Deus quando somos injustos com o nosso próximo. Olha que interessante. Quando nós praticamos a injustiça, quando nós não somos suficientes ao próximo, nós estamos desonrando a Deus. Sabe o que Jesus disse para os seus discípulos? Vocês serão conhecidos como meus discípulos quando as pessoas verem o amor que vocês têm um pelos outros. Quando isso não é declarado, quando isso não é visto, nós não estamos sendo
vistos como discípulos do Senhor. Podemos ser vistos como religiosos. E aí a gente se analisa da seguinte forma, pastor: o meu ato religioso, ele produz frutos do Espírito ou obra da carne? Qual é o resultado do meu ato religioso? Eu estou sendo religioso ou eu estou sendo espiritual? É simples, querido. Qual é o resultado da sua ação? Fruto do Espírito? Você está honrando a Deus. Obra da carne? Você está desonrando a Deus. Interessante. Entende? Muito bem. Pastor, eu entendo todas essas coisas que você mencionou, que nos ajudam a entender quando Deus não está sendo honrado na nossa vida. E eu acho que tem também uma coisa nesse texto aqui, eu não sei se você vai mencionar ainda, me perdoe se eu estou adiantando, é que eu acho que a gente não honra a Deus quando nós usamos Deus para os nossos propósitos egoístas ou carnais. Eu vejo nessa história que eles vão buscar a arca porque eles queriam se vingar. Eles estavam envergonhados de uma derrota. Eles não perguntaram: Senhor, o senhor tem algo para nos ensinar com essa derrota? Onde é que nós pisamos no tomate? Porque o senhor prometeu vitória e nós apanhamos feio. Em vez deles irem a buscar o Senhor, eles simplesmente decretaram: pega o amuleto da vitória, o patuá, né? E vamos vestir o patuá, o pé de coelho, sei lá o que é a ferradura, sei lá o que é o patuá, uma Bíblia aberta no Salmo 91. Amarela. Eu não sei o que é o patuá que a gente usa. E aí agora nós vamos espantar os mosquitos, né? Por causa disso. Eu acredito que Deus fica muito entristecido e nós o desonramos nessa coisa aqui. Se a gente olhar o texto que você leu, diz que quando eles não socorrem cada um para a sua tenda, mas diz: o massacre foi muito grande. Israel perdeu 30 mil homens na infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Pensa que a desgraça ficou só aí? Não. Não, quando eles... Um deles sai correndo de volta para casa e começa a gritar na cidade o que aconteceu. A cidade fica em pranto. O Eli estava velhinho, não sei se era 98 anos ou 89 anos, eu não lembro. Ele estava velhinho e pesado, acho que ele estava meio gordinho já depois de velho, coisa de pastor que está se aposentando. E diz a Bíblia que ele pergunta, já cego, ele pergunta para o rapaz: o que aconteceu? E o cara diz: olha, apanhamos feio e os 2 sacerdotes, o Ofni e o Finéias, morreram e levaram a arca. Quando ele escutou, levaram a arca, ele tem um susto que ele cai para trás. Olha, quebra o pescoço. Olha o que isso causa. O profeta, o sacerdote maior deles. Aí a nora dele ouve a história e falou: o que aconteceu? E ela estava para dar luz já para esses dias. Quando contam para ela que o marido dela estava morto, que a arca cai, ela entra em trabalho de parto. Nasce o menino, mas ela morre. E antes de morrer, as moças falam: não, fica firme, você tem um menino, fica alegre. Ela fala: não. E dá o nome do menino de Ecabode, que quer dizer: a glória de Deus foi embora de Israel. Estava tão enraizado a religião, que porque a arca foi, significa que a glória foi. Mas olha quanta desgraça pode acontecer quando você tenta usar a Deus para os seus fins egoístas. Eu acho que essa palavra é muito forte. Eu estava conversando, pastor, quando foi, um desses dias com alguns amigos, e a gente estava falando sobre loteria esportiva, né? Se pode jogar, se não pode jogar, se a Bíblia proíbe, a Bíblia não proíbe. Olha onde foi isso, numa reunião de pastores. Tá certo. Tudo gente santa. E aí a gente conversando sobre isso, brincando um com o outro, evidentemente, né? Aí eu falei assim: pode, porque eu já falei para Deus me dar o prêmio sozinho, porque eu vou fazer muita obra boa, né? E a gente deu risada. O outro falou assim: você eu não sei, mas eu sou sincero. Aí o terceiro disse assim: Deus lá no céu tá olhando para os dois, dizendo assim: 2 hipócritas, né? Mas era tudo brincadeira entre nós. Mas tem gente que de fato faz isso, né? Joga na loteria e ora.
Eu não vou condenar você se você jogou na loteria. Se você ganhou, Deus te abençoe. Mas o que eu quero dizer, como é que a gente usa Deus, né? Às vezes fico imaginando Deus lá no céu, olhando lá para baixo, fala assim, aquela pulga pensa que me engana, né? Será que eu não conheço o caráter disso daí? Mas olha, essa história que você trouxe é chocante, porque nós estamos vivendo dias de encarceramento, dias de derrota, dias de segunda onda do Covid, dias de quem será our next president nesse país, vamos ter outro lockdown ou não, que vai acontecer, tudo isso traz tanta angústia, que nestas horas de perdas importantes, corremos o enorme risco de fazer besteira, de querer usar Deus para realizar coisas, conquistar coisas, transformar coisas, mudar situações. O melhor caminho é Deus, o que você tem para ensinar? Acho que é uma maneira de honrar o Senhor. Uma forma, eu estou declarando, eu dependo da sua resposta. Glória a Deus. Eu preciso te ouvir, Senhor. E que interessante. Que gostoso ouvir essa palavra. Como vai você? Como você tem andado esses dias à luz? Olha, eu quero animar você. Leia os primeiros 5 capítulos de 1 Samuel. Você vai ver a história. Você sabe o que acontece? Mais tarde, a arca vai para os filisteus. E ela expõe do lado do templo, e que tem a estátua do deus Dagon, né? No dia seguinte, a estátua está caída no chão. Eles ficam assustados, levantam aquela estátua enorme de pedra, colocam de pé. No outro dia, ela está com a cabeça arrancada, as mãos, os pés, sei lá, tudo arrebentado. Aí eles tiram a arca de lá e levam para outra cidade. E para cada cidade onde a arca vai, as pessoas começam a morrer. E quem não morre enche a pele de tumor, de úlceras. Aí os filisteus ficam tão desesperados que pedem pelo amor de Deus para Israel buscar a arca de volta. Em outras palavras, não use Deus para os seus propósitos e fique sabendo de uma coisa: Deus é capaz de se virar por Ele mesmo. Ele deu jeito naquele povo todo. Ele explicou para os filisteus: vocês pensam que com a força do vosso braço vocês ganharam de mim? Não, vocês ganharam de um bando de religiosos hipócritas, mas de mim vocês não vão ganhar, e eu vou liquidar com vocês. E Deus fez isso. Pastor, que história maravilhosa. Por causa dessa mensagem eu queria convidar o nosso que você falou televidente. Nosso televidente. Querido, quantas vezes nós já ferimos pessoas com a religião? Quantas vezes nós já usamos as nossas convicções e, em nome de Deus, falamos com pesar, falamos de uma forma que não trouxe graça, ferimos, achando que estávamos guerreando a guerra do Senhor e estávamos na nossa própria luta. Às vezes em nome do Senhor amaldiçoando, em nome do Senhor xingando, em nome do Senhor excluindo, em nome do Senhor machucando pessoas. Que nós sejamos diferentes. Eu queria te convidar. Eu estou te falando porque eu já passei por isso. Mas existe uma forma da gente honrar o nosso Deus. Reconhecendo. Se possível, pedindo perdão. Se ainda possível, reparando o possível dano que cometemos. Tudo porque entendemos, porque a mensagem nos exortou. E nós não vamos ter aquele orgulho religioso para dizer eu não aceito. Nós vamos dizer: amém, Senhor, eu aceito. A palavra é verdade, a palavra me ministrou. E eu quero ser transformado por ela. Será que você não pode pegar o seu telefone e ligar para alguém? E simplesmente dizer assim: olha, me perdoa. Me perdoa porque eu exagerei, eu falei de uma forma que eu poderia ter falado diferente. E eu tenho certeza, querido, que toda aquela muralha que tinha se levantado com a nossa religião, com a nossa forma de justiça própria, de usar Deus, usar a nossa fé para isso, ela vai ser transformada em graça, em salvação, em frutos, e aí sim o nome do nosso Deus ser glorificado. Que tal? Amém. Amém. Que essa seja a sua decisão ao longo da semana. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, te agradecemos porque a sua palavra nos convida a não usar o Senhor para os nossos fins egoístas, mas quando tivermos embates, dificuldades, derrotas, perdas, enfrentamentos difíceis, nós devemos te buscar e perguntar o que o Senhor quer nos ensinar. E se o Senhor
orientar, então seguiremos as suas orientações. Perdão, Deus, por toda vez que a gente não te honrou, porque a gente nem percebeu que o Senhor é quem estava operando. Perdão porque a gente não te honrou, Deus, porque nós machucamos pessoas com a nossa religião. Perdão, Deus, porque em vez de usar amor, usamos de leis que excluem e separam pessoas. Perdoa-nos, ajuda-nos a andar segundo a sua vontade e livra-nos, Deus, de por causa de qualquer religiosidade falsa, oca, mentirosa, ou hipócrita, ou egoísta, possamos trazer dor, sofrimento a outras pessoas. Não, Senhor. Usa-nos de forma diferente. Usa-nos para sermos instrumentos de amar todas as pessoas. Faz isso conosco. Muito obrigado por este encontro com a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Obrigado, pastor Hickley, por essa palavra. Na próxima semana nós vamos nos encontrar, porque teremos outro encontro com a palavra aqui na DNA Brazilian Church. Olha, é muito importante que você nos abençoe a sua própria igreja, entregando a sua oferta, o seu dízimo. Tem gente que acredita que porque não foi no culto presencial, não precisa adorar a Deus com as suas ofertas e dízimos. Isso é errado. A Bíblia Sagrada diz que eu tenho que adorar a Deus independentemente de ter ido ou não ido num culto presencial. Eu faço isso porque é Ele quem me sustenta. E se Deus tem te dado sustento nesses dias, você deve adorá-lo. Agora, se você tem ligação, se você tem esse sentimento de pertencimento à DNA Brazilian Church, esse é o lugar onde você pode entregar a sua oferta de amor, o seu dízimo, para que consigamos ir avante e buscarmos o nosso sonhado novo lugar para reabrirmos os nossos cultos presenciais. Estamos lutando, trabalhando, batendo nas portas, mas quando ela se abrir, eu tenho certeza que teremos o suficiente, porque você não vai deixar de contribuir. Amém? Então chega o seu telefone aí nesse quadradinho, nesse QR Code, vai abrir um leque de opções para você, ou então use o aplicativo da nossa igreja, que você pode baixar no seu telefone gratuitamente, ou o Zelle, uma maneira de transferir da sua conta bancária para a conta bancária da nossa igreja. Se você precisar de orientação quanto ao Zelle, deixe-nos saber que nós a orientaremos, tá bom? Então tá joia. Um forte abraço, até a semana que vem no nosso novo encontro com a palavra da DNA Brazilian Church.